Muito bem, pessoal. Aprendemos, então, como gerar valores pseudo-aleatórios com uma distribuição pseudo-uniforme. Então, a gente aprendeu a fazer uma sequência de valores pseudo-uniformes. Quais são as propriedades que esses valores têm? Primeira propriedade, tá? Que a gente tem que analisar aqui com calma. Nota que, como ele é uniforme, ele sempre vai assumir um valor entre 0 e 1. Na prática, esse método que eu mostrei aqui, ele só funciona para gerar números pseudo-aleatórios entre 0 e 1, tá? Se eu quiser gerar em outros intervalos, aí eu vou ter que fazer algumas pequenas intervençõezinhas aí, tá? Eu vou ter que pegar esse meu gerador e vou ter que multiplicar a resposta dele por alguns números ali, tá? Mas é tranquilinho de aprender, a gente pode ver depois, tá? Então, ele assume valor entre 0 e 1 sempre. Então, o que que acontece? Como ele vai assumindo sempre, vocês vão perceber que uma hora eu vou dividir. No caso que a gente mostrou números muito pequenos. Eu calculei para 10, deu aquele bug lá de ficar repetindo o mesmo valor. Aí eu mudei a semente, troquei o M para 11. Aí ele já começou a gerar outros números, né? Mas uma hora, como esse número é baixo, uma hora ele vai se repetir, até que ele vai se aproximar de 11. Ele vai, na verdade, quando ele chegar em 10, aí ele vai começar a repetir. Então, eu preciso, na verdade, usar um número que seja grande, né? Eu preciso definir um número bom que gere uma sequência realmente muito grande. Porque se eu ficar com números pequenos, a minha sequência não vão ser tão grandes assim, e aí ele vai acabar se repetindo muito rápido. Então, na verdade, um gerador de números pseudo-aleatórios é uma função periódica. Só que eu tenho que garantir que esse período seja tão longo que eu tenha a impressão de que ele é aleatório, tá? Outra característica importante é que as constantes A, C e M, elas têm que ser escolhidas para gerar uma sequência de variáveis aleatórias com uma boa qualidade. Ela tem que obedecer 3 critérios. Primeiro, para uma semente inicial, a sequência resultante tem a aparência de ser uma sequência de uniforme 0,1 independente. Então, no geral, eu vou ter que testar. Então, eu tenho que garantir que a geração pareça ser independente uma da outra, tá? Ela parece ser independente, mas ela não é, né? Ela tem uma conexãozinha ali, mas ela tem que parecer independente. E a gente vai ver que esse A aqui, uma das características é que ele não pode estar entre 0 e 1, inclusive. Porque se ele estiver entre 0 e 1, essa sequência fica muito estável e ela fica dependente uma da outra. Então, ela tem que ser acima de 1 no geral, tá? Ou abaixo de -1. Essa é uma coisa que não está escrito aqui. O número de variáveis que podem ser geradas antes da repetição inicial é muito grande. Então, para que isso aconteça, eu preciso de um valor de m que seja muito grande também, tá? Para poder gerar essa segunda propriedade. E 3, os valores podem ser calculados eficientemente em um computador digital. Isso não é bem um critério, mas é melhor você usar um computador, certo? Você aprende no papel, mas você vai usar o computador. Ok, dado que nós temos uma variável aleatória uniforme, a gente vai descobrir que a partir de uma variável aleatória uniforme, eu posso obter qualquer outra distribuição. E o método mais conhecido para isso é o método da transformação inversa, que é um método muito simples. Então, eu tenho aqui uma variável u, que é uma variável aleatória uniforme no intervalo 0 e 1, e usando essa variável, eu posso simular uma outra variável aleatória qualquer, y, com uma distribuição f qualquer, usando a inversa da distribuição. Então, eu calculo y é igual, aí eu jogo a função inversa e a variável dessa função inversa é u. Tá? Então, isso é muito legal, porque, por exemplo, se eu tenho uma distribuição exponencial, a função inversa dá log. Né? Então, eu quero simular uma função exponencial, uma variável aleatória exponencial. Então, eu pego essa minha variável u e uso como se fosse a variável de um log. Eu uso como... Lembra do t que nós usamos na aula passada? Eu uso no lugar do t o u. Então, ele vai gerar uma distribuição, uma variável aleatória y, que tem uma distribuição exponencial. Isso vale para a imensa maioria das distribuições de variáveis aleatórias. Então, isso aqui já resolve o meu problema com relação a várias distribuições diferentes. Exceto uma, que é muito importante, e vocês vão saber quando eu falar dela, que é a variável aleatória
com distribuição normal. A gaussiana, aquela que tem aquela definição, né, de densidade, que é bem enjoadinha, né, que é uma exponencial, ela tenta calcular a inversa. Ela não tem, tá? Não tem inversa, você não pode calcular a inversa dela. Porque, para começar, ela não vai estar nos critérios da função inversa, né? É só lembrar lá os conceitos de matemática básica que vocês vão saber do que eu estou falando, que se eu pegar uma função sino e inverter, ela vai cortar 2 vezes no eixo vertical, então ela não tem função inversa. Então, já que ela não tem função inversa, como é que eu faço para usar esse método? Aí eu vou ter que fazer um arranjo que não está no escopo dessa matéria para mostrar, mas, mais uma vez, se alguém ficar curioso, está nesse livro aqui, tá? Que está em português. Então, ele tem um método específico só para gerar variáveis aleatórias gaussianas. Então, de um modo geral, o que é que eu quero dizer? Qual é a moral da história com que eu expliquei até aqui? Para eu gerar um processo estocástico de qualquer variável aleatória, eu preciso ter sempre 2 geradores, pelo menos. Um que é o gerador de variável aleatória uniforme, e com ele eu consigo gerar outros. E o segundo é o gerador de variáveis aleatórias gaussianas. Aí com ele eu consigo gerar o gaussiano e as distribuições conjuntas de gaussiana. É claro que muitas linguagens de programação hoje em dia já vêm com coisinhas prontas, já vem com Poisson pronto, já vem com tudo pronto. Mas é bom vocês saberem que se vocês precisarem programar, vocês conseguem a partir da variável uniforme, tá? A seguir, eu vou mostrar isso na prática, tá? Muito bem, gente. Vamos lá agora ver como é que funciona a geração de números aleatórios na prática que usa no Python, tá? Vai lembrar que no R também tem. No R também tem, tá? Tem esses mesmos comandos, fazem as mesmas coisas. Inclusive, dá para usar o R no Jupyter Notebook, que é o que eu estou usando aqui, tá? Então, vamos começar mostrando aqui em cima. Lembra que na aula passada nós falamos sobre simulação de funções determinísticas. Eu já fiz uma atualização aqui nesse código e vou disponibilizar para vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Nós usamos basicamente, nós sabíamos que a gente tinha que definir um vetor t e simular em função desse vetor t, foi o que nós fizemos na aula passada. Hoje, a gente não quer simular variáveis determinísticas, a gente quer simular processos estocásticos. E para simular processos estocásticos, a gente vai precisar usar geradores de variáveis pseudo-aleatórias. Toda linguagem de programação sempre tem um gerador de variáveis aleatórias, de variáveis pseudo-aleatórias, né? E aqui no Python, nós vamos ver o gerador que vai usar essa função aqui, ó, esse módulo, import random, que eu estou marcando aqui para vocês, tá? É nesse módulo random que tem as funções necessárias para trabalhar com variáveis pseudo-aleatórias, com sequências pseudo-aleatórias. E aqui a gente vai usar 2 tipos, a uniforme e a gaussiana, tá? Então, tudo que você precisa fazer, está aqui o módulo, ponto, e eu estou dizendo o que eu estou dizendo para o Python com isso? Olha, eu quero pegar lá do módulo random a tua função uniforme, e eu quero que você gere uma variável aleatória, um valor uniforme entre 0 e 1, tá? É isso que significa aqui. E essa aqui de baixo é uma função que gera um valor aleatório com distribuição gaussiana, cuja a média é 0 e o desvio padrão é 1, tá? Então, essa é a característica dessas 2 funções. Além dessas 2, se vocês forem na documentação do Python, essa aqui é a documentação desse módulo random. Tem aqui falando das várias funções que tem, né? Tem a random, tem a uniforme, triangular, beta variate, né? A exponencial, a gama, a log normal. Aqui tem um monte. Peto, Weibull. Então, você tem várias distribuições já prontinhas nesse módulo. Tá? Algo similar acontece com R também. Tá? Então, é só ir lá no help, é só ir lá na documentação e verificar qual função você usa. Bora ver como funciona. Então, aqui no Jupyter Notebook, e aí eu peço que vocês vejam o vídeo de como funciona o Jupyter Notebook, como funciona o Jupyter Lab. Eu vou postar esses vídeos e vocês têm que assistir, é o dever de casa de vocês. O dever de casa de vocês, eu vou deixar, inclusive, livros de dever de casa hoje, para que vocês possam pegar de hoje até segunda-feira e treinar ou no Python ou no R, tá? Vejam os vídeos que eu vou mandar, reproduzam as coisas que eu fiz até hoje. Aí, a partir da semana que vem, eu vou passar dever de casa direto.
e todos eles valendo frequência, tá? Então eu vou dar para vocês esses dias agora, para vocês se empenharem em tentar, desenferrujar aí na programação, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero simular uma variável aleatória uniforme U qualquer, tá? Então eu rodo. Opa, o que que eu fiz de errado aqui? Ah, eu tenho que rodar primeiro aqui em cima, né? Tá. Rodei. E aqui, rodei. Olha só, ele gerou aqui um número que está entre 0 e 1. 0,2188 é sempre um número com uma resolução bem alta. Se eu rodar de novo esse código aqui, ele vai dar outro número, assim como ele vai dar outro número, e assim por diante. Eu também posso definir uma semente diferente, até coloquei aqui, ó, que é esse comando seed, né, que é semente em inglês. Aí eu coloco um número grande qualquer aqui, ele vai usar uma semente, tá? Então, para essa semente, ele vai gerar uma sequência de variáveis aleatórias fixas, tá? Ó, para essa semente, ele vai dar sempre a mesma sequência. Então, se eu reiniciar isso aqui, ó, vocês não decoraram o número, né? Mas, se eu não me engano, foi 0,54 alguma coisa. Eu vou reiniciar aqui o kernel, tá? Significa que eu vou reiniciar tudo. Aí, se eu rodar de novo esse código aqui para essa mesma semente, aí dá 0,77. Depois é 0,54, né? Deixa eu ver se eu estou de bom de memória. Não, 0,4, estou ruim de memória. Mas o fato é que se eu quiser reproduzir essa semente, é só passar essa semente para o meu colega, que ele vai gerar números aleatórios na mesma sequência, tá? Aqui eu vou tirar isso aqui, só queria mostrar para vocês, porque senão vai atrapalhar a gente. Então aqui eu posso ficar dando Enter, né, Shift Enter nesse caso, que ele vai ficar gerando número. E esse cara aqui embaixo também, só que ele vai gerar uma variável aleatória gaussiana, é um pouco diferente, tá? A média é 0 e o desvio padrão é 1. Então, o que significa o desvio padrão 1? Que a maior parte dos valores que eu vou gerar vai estar entre -1 e 1, né? Claro que pode dar maior que isso, lógico, mas a maior parte vai estar concentrado ali. Vocês lembram, né, dessa característica da gaussiana. Então, ó, se eu ficar gerando, olha que legal, vai ficar, enquanto eu clicar, ele gera números diferentes. Inclusive, com esse tipo de função, vocês podem brincar de fazer sorteio. Quando eu estou em sala de aula, por exemplo, eu quero sortear quem vai responder alguma coisa no quadro, eu uso o gerador de números aleatórios para ele me dar o número na chamada do aluno, entendeu? Só que aí eu uso uma sequência discreta. Então, é mais ou menos essa a dinâmica dessas funções, né? Eu tenho um gerador de variáveis aleatórias e fica gerando números com aquela distribuição. O que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar uma sequência de variáveis aleatórias uniformes, tá? E aí eu vou apresentar para vocês o conceito de ruído branco. Eu vou explicar melhorzinho a teoria do ruído no próximo vídeo. Aqui eu vou mostrar a parte, tá? O que é ruído branco? Eu vou explicar o que é ruído, agora por que ele é branco vai ser mais difícil de explicar. Ruído é todo sinal. O que é um sinal? Antes de explicar o que é um sinal, né? Sinal é uma informação que eu quero. Então, digamos que estamos numa sala, eu, a Ângela, o Tiago e a Nicole. Eu estou conversando com a Nicole e a Ângela está conversando com o Tiago. E que a gente está fazendo uma cruz. Eu estou de frente para a Nicole e a Ângela está de frente para o Tiago, só que um está atrapalhando o outro. O que eu falo é importante para a Nicole, ela quer escutar o que eu falo porque ela está conversando comigo, certo? Então, isso é o que ela chamaria de sinal. Ela está interessada no sinal que é a minha voz. O que é ruído para ela? É tudo aquilo que atrapalha o sinal que ela quer receber. Então, a conversa da Ângela com o Tiago é ruído. É uma informação também, só que não interessa para ela, ela quer saber da outra informação. Então, ruído é uma informação, só que é uma informação que a gente não interessa naquele momento. E, normalmente, essa informação ela é complicada, ela tem uma distribuição complexa, e, às vezes, ela nos parece aleatória. E quanto mais aleatória ela nos parece, mais ela atrapalha. Então, eu estou conversando com rádio, por exemplo, com HT, né, que é o walkie-talkie. Aí, nota que tem sempre um chiadinho, né? Esse chiado é ruído, porque tem vários outros sinais que a antena está captando. Então, esse é ruído. Então, ruído é uma espécie de interferência. É qualquer função que não me interessa. E por que a gente chama de branco? Bom, eu posso explicar, mas aí eu não vou fazer questão de vocês entenderem também. O branco
É bom entender isso quando você entende o conceito de espectro. Imagina que toda vibração ela tem uma dada frequência, né. Então, quanto mais baixa a frequência, por exemplo, se eu vou falar e eu falo numa frequência baixa, em música nós chamamos isso de um som grave. Eu falo mais grave, assim, significa que a frequência que eu estou usando é uma frequência mais baixa, ela vibra mais devagar, tá. E se eu falo muito alto, né, é porque alto, na verdade, significa agudo, significa que a frequência é muito alta, tá. Então frequência tem a ver com a vibração das coisas, é o melhor que eu posso explicar, no momento, né. Então o que é que ele chama de ruído branco? Branco é porque a frequência, ela tem a ver com cores, não sei se vocês lembram do espectro de cores, né, por exemplo, ultravioleta significa que a frequência é muito alta, ela está acima da luz visível, e infravermelho que está abaixo da nossa capacidade visível. Então, se eu vario a frequência da luz, varia a cor que eu estou enxergando. E o que é que o branco significa? Branco significa que eu estou enxergando em todas as cores. Ou seja, eu estou pegando uma informação, uma luz, que todas as vibrações estão ali dentro. Inclusive a minha voz, ela não é uma vibração só, elas são várias vibrações que estão misturadas, somadas umas às outras. Então, o ruído é branco por causa disso, porque se eu for fazer a transformada de Fourier dele, se eu for calcular o espectro, ele vai me dar um espectro que ele é uniforme em frequência, ele pega todas as frequências. Expliquei muito, mas eu sei que isso não vai fazer diferença para vocês. O fato é que o ruído branco, ele tem uma característica importante. Cada amostra dele é independente uma da outra. Então, o ruído branco, aqui do ponto de vista estatístico, cada amostra é uma variável aleatória independente. Mais do que isso, ela é independente, tem a mesma média, tem o mesmo desvio padrão e tem a mesma distribuição. É o que a gente chama de IID, né? São variáveis aleatórias identicamente independentes, né? Que têm a mesma distribuição, né? Então, são independentes e com a mesma distribuição. Então, nesse caso, se eu quiser fazer um ruído branco com distribuição uniforme, eu preciso gerar várias variáveis aleatórias que são independentes umas das outras e que cada uma delas tem uma distribuição uniforme e a mesma distribuição. Como é que eu faço isso? Primeira coisa é fazer como nós fizemos na aula passada, nós geramos um vetor t. Nesse caso aqui, eu estou gerando um vetor t que vai de 0 até 20, cujo passo é de 0,001 em 0,001. Na verdade, eu vou mudar esse passo aqui para 0,1, tá? O que significa esse passo? Que o meu primeiro ponto é 0, meu próximo ponto é 0,1, meu próximo ponto é 0,2, ou seja, os intervalos são uniformes, tá? Se eu rodar de 0 a 20 com esse passo, quantas amostras eu vou ter? Eu vou ter 200 pontos, tá? É um número relativamente pequeno de amostras porque eu vou querer fazer agora, tá? Bora experimentar, na verdade, bora fazer, já que eu quero mostrar isso, bora fazer para um, bora de um em um. Ele vai dar só 20 pontos, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o comprimento desse vetor t, que é 20, e vou gerar um vetor de zeros, o t. Aí eu vou pegar um for, vocês lembram do for lá de CC, né? E eu vou repetir essa variável aleatória uniforme 20 vezes, e eu vou colocar cada uma delas dentro de um dos espaços do meu vetor. Lembre-se, meu vetor ele tem 20 espacinhos, né? Eu vou rodar 20 vezes e para cada uma delas eu vou colocar num espacinho desse, gerando um vetor de 20 espaços. Então eu peguei um vetor de 20 amostras, todas elas geradas por uma variável aleatória uniforme. Aí eu vou plotar esse gráfico da variável aleatória uniforme, vou plotar o histograma e vou plotar a função de autocorrelação. Se elas são independentes, a autocorrelação tem que dar zero. Lembra que a gente viu isso na aula passada também. A autocorrelação tem que dar zero no geral, certo? Só vai ser diferente de zero lá em zero, porque, enfim, cada amostra é idêntica a si mesma, né? E a função de distribuição uniforme, se ela é uniforme, o meu histograma tem que dar retinho. Será que isso vai acontecer mesmo? Bora ver. Nota, só lembrando, o que eu estou fazendo aqui eu estou gerando várias variáveis aleatórias uniformes, certo? Então, bora ver se a expectativa acontece. Rodei. Deu um erro aqui? Qual foi o erro que deu? Eu tenho que rodar isso aqui, né?
Mandei. Aqui está o T, NT, tarará, tarará. Tá dando erro aonde? Na função plot. Maldita. Não era para dar esse erro, ela não estava dando esse erro antes. Então, o que a gente vai fazer? Eu tiro isso aqui, certo? E mando ela plotar sozinha. Aí resolve o problema. Depois eu corrijo isso. É só modificar aqui esse subplot. Ao invés de 3 fica 2. Tá? Vamos lá. Olha aqui. Esse aqui é o gráfico do nosso ruído branco uniforme. Olha o nosso histograma. Deu uniforme? Não deu, né? Tá esquisito. Por quê? Por que que ele deu esquisito? Né? E aqui a nosso gráfico de autocorrelação não está nem rodando. Por que que ele não está rodando? Né? Algo estranho aconteceu aqui. Ah, o número de amostras é pequeno. Olha só a besteira que eu estava fazendo. Diminuiu o número de lags aqui. Vou colocar o quê? 19 lags. A função de autocorrelação até deu zero. Olha como está todo mundo debaixo do intervalo de confiança. Mas o histograma não deu. Então, bora entender o que está acontecendo aqui, tá? Repara como é importante, não adianta só eu saber como rodar, eu tenho que saber interpretar o negócio. Porque se eu não entendo a teoria, como é que eu vou entender isso? Eu vou ficar refém desse bagulho e não vou saber como dar a resposta? Então, por que que isso está acontecendo? Eu não vou nem se eu tivesse numa sala de aula, eu perguntaria: alguém sabe me responder? Mas como estamos aqui gravando o vídeo, não dá para fazer essa dinâmica aqui, né? E eu vou já explicar para vocês por quê. O motivo disso é que o número de repetições é muito pequeno. Lembrar vocês de uma coisa chamada teoria dos grandes números. Não sei se vocês lembram disso. Se eu pegar uma moedinha, cara ou coroa, teoricamente a probabilidade da cara e da coroa, se a moeda for justa, é meia, certo? Vocês já sabem disso. Eu jogo para cima e para baixo, pá, deu cara. Vocês concordam comigo que se eu jogar 10 vezes, existe a chance de 10 vezes dar cara? Existe, não existe? É uma chance não muito grande, mas existe. Existe. Quem aqui alguma vez na vida pegou moeda, jogou várias vezes para cima e deu 5 vezes cara? Ou pegou um dado, sei lá, jogando algum jogo de tabuleiro, jogou e deu 6, deu 6, deu 6. Acontece, certo? Só que o que a teoria. Então, quando eu tenho poucas amostras, eu posso ter coisas que diferem da distribuição de probabilidade esperada. Agora, o que é a teoria dos grandes números, a magia da coisa? Isso é quase mágico, é quase metafísico esse negócio. Quanto mais vezes eu jogar, mais o número de vezes, mais a distribuição de frequência vai se aproximar da distribuição de probabilidade. Então, se eu pegar minha moedinha e jogar 10 vezes, pode dar 10 caras e nenhuma coroa. Mas se eu jogar 50, é capaz de dar 30 caras e 70 coroas. Se eu jogar 1000 vezes, é capaz de dar 490 caras e 510 coroas. Se eu jogar 100 mil vezes, é capaz de dar 50 mil para cada lado. Quanto mais vezes eu rodar esse experimento, mais ele vai se aproximar da distribuição. Será que isso que eu estou verdade? Essa teoria é básica. Isso, teoricamente, vocês veem em CP2 ou CP1 em algum desses momentos aí. Então, bora experimentar. Para testar isso, eu vou ter que diminuir esse passo aqui. Se eu diminuo esse passo, aumenta o número de amostras. Então, fica 0,1. Para 0,1, eu devo esperar aí umas 200 amostras, né? Então, vamos ver. É isso mesmo, 200 amostras. Aumentei de 20 para 200, tá? E aqui, eu vou rodar de novo e eu vou aumentar esse número de lags aqui para 30, porque agora pode. Isso aqui foi um erro básico da minha parte, tá? Lembra que a função de autocorrelação ela só pode ser gerada até o número n-1 de amostras, né? Eu estava para 20, como é que eu podia querer 20, 30 LEDs? Vou rodar de novo. Olha aí. Continua dando aproximadamente zero a minha função de autocorrelação, mas o meu histograma começou a se mexer, né? E começou a ficar um pouco mais robusto. O que acontece se eu aumentar 10 vezes isso? Bora gerar 2.000 amostras agora. Então, para 2.000 amostras, se aproximando.
E o que é interessante, uma coisa que eu não mostrei para vocês é que quantas vezes... Deixa eu voltar aqui para 200 amostras e mostrar um negocinho para vocês. O legal da variável aleatória que eu gero, tantas vezes eu gerar, olha para ela. Vou gerar de novo. Ela vai ser sempre diferente. Bacana dela, sempre diferente. Acho que vocês enxergariam mais se fosse só 20, né? Então, ok, bora aumentar bastante agora. Bora colocar 1000 vezes mais. Agora tem 200 mil pontos. E vai demorar um pouco, porque são 200 mil pontos, né? É muita coisa para calcular. Acho que eu exagerei com 200 mil. Acho que 20 mil já estava bom. Mas é bom que gera uma expectativa. Vocês ficam olhando para mim, na dúvida se realmente vai modificar alguma coisa. Isso gera uma tensão no ar. Quem diz que matemática e computação não gera isso? A minha dúvida... Ah, tá aqui o gráfico. Olha que bonito. É tanta amostra que não dá nem para ver o gráfico direito, né? Porque está muito cheio. Isso aqui teria que ter uma tela maior. Mas olha a distribuição. Não ficou bem mais próxima de algo uniforme? Que deveria ser isso. Deveria ser uma constante aqui em cima. Então, quanto mais você jogar milhões de amostras aqui, mais próximo de uma uniforme ele vai ser. E olha como aqui o gráfico de correlação ficou mais preciso, né? Ficou menos incerto. Agora está bem mais claro que ele se aproxima de zero. Ou seja, as variáveis aleatórias são aproximadamente independentes umas das outras. Entenderam agora? Vou deixar isso aqui para vocês reproduzirem. Vocês vão poder brincar de mexer nos parâmetros que vocês quiserem. Eu vou diminuir isso aqui para uma quantidade, de novo, para uma quantidade pequena, tá? Então, espero que tenha ficado claro como é a dinâmica da coisa. E como é a dinâmica da função de autocorrelação. Olha o que aconteceu. Eu estava gerando variáveis aleatórias que são independentes umas das outras, ou pelo menos aproximadamente independentes umas das outras. O que é que eu espero? Que a função autocorrelação ela dê zero. Por quê? Porque a função autocorrelação ela mostra o grau de dependência linear entre as variáveis, certo? Então, se elas são independentes, a autocorrelação tem que ser zero. Tem que dar isso aqui, senão ela não é independente. Tem que ficar muito claro para vocês, gente, no processo de modelagem, isso vai ser extremamente importante, tá? Muito mesmo. Lembra que a gente está no capítulo de entender a função autocorrelação amostral. A gente está fazendo tudo isso para entender a autocorrelação amostral. A seguir, vamos falar de ruído branco gaussiano.